Olá, gente, boa noite. Estamos entrando aí ao vivo na nossa live de quinta-feira. Boa noite, gente. Vamos entrando. Por favor, me digam se o som está audível, né? Se a imagem está legal, para a gente continuar com a nossa live. Me ajudem aí. Tá legal? Estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Boa noite. Joia, show. Tudo certo. Obrigado, seu Paulo, como sempre, colaborando conosco. Boa noite a todos e todas. Muito bom. Vamos esperar só mais alguns segundinhos e aí a gente espera que mais pessoas entrem para a gente começar o nosso papo de hoje. Muitos amigos que sempre estão aqui conosco, mas bem-vindos também àqueles que estão pela a primeira vez, a nossa Quinta de Luz. Muito bem. Boa noite, Pati. Pati que hoje está me ajudando. Julinha está cansada. Não pôde entrar hoje. Pediu para uma folga. E hoje é Pati que está me ajudando aqui, mandando as perguntas. Vocês podem enviar perguntas, tá? Sobre a nossa temática, o que estamos abordando, falando, ou qualquer dúvida que tenham a respeito do espiritismo, do funcionamento da casa. Nós estamos aqui para isso. Se eu não souber responder, certamente irei atrás da resposta e em um outro momento a gente conversa sobre isso, tá? Vocês também podem pedir o tratamento à distância, vocês podem mandar perguntas através do nosso site. Lá naquele espaçozinho do Fale Conosco, ele está aberto para receber as perguntas, os questionamentos e também os pedidos de tratamento. Assim é a orientação da espiritualidade, né? A nossa casa ainda, né, graças a Deus, estamos em vias, né, de 2022 estarmos nos encontrando lá fisicamente na nossa Quinta de Luz, mas ainda estamos no distanciamento, né? Eu ouvi hoje a feliz notícia conversando aqui com Darcy, a minha companheira, de termos 90% da população recifense pelo menos com uma dose da vacina. Então isso vale muito, gente, para nós todos, tá? Não deixem de se vacinar, se vacinem. É a prevenção que a gente tem aí contra o agravamento da Covid, certo? Vem festa de final de ano, aglomeração, aí para que não tragamos, né, complicações para nós mesmos ou para os nossos queridos, a gente deve se vacinar. Muito bem, vamos fazer uma breve oração para começar o nosso papo de hoje sobre espiritismo. Vamos lá. Peço que me acompanhe, quem quiser fechar os olhos, quem quiser falar junto comigo, não vou estar ouvindo, mas vou estar sentindo certamente de alguma maneira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e sempre perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males. A gente deve pedir, deve aprender a pedir e receber. Muito bem. Eu, como de costume, indico leituras,
né? Então, atualmente, eu tenho revisitado uma obra extremamente interessante, ao meu ver, que é esse livrinho aqui, ó, a biografia do Allan Kardec, tá? Então, Allan Kardec, a biografia, ele é um livro do Marcel Souto Maior, que é também autor das Vidas de Chico Xavier. O Marcel é um excelente escritor, gente. E ele é bem conhecido no meio é roteirista. Por exemplo, aqui tem falando um pouco dele, ó. Marcel Souto Maior é jornalista, autor do best-seller As Vidas de Chico Xavier, que deu origem ao filme de Daniel Filho. Sem se filiar a qualquer religião e com distanciamento de repórter que percorre esse território movediço, marcado por fraudes e fenômenos impressionantes, onde vivos e mortos se encontram. Iniciou sua pesquisa há 20 anos, quando foi a Uberaba, no caso 20 anos do lançamento do livro, né? Eu acredito que é 2016, desse livro aqui. Quando foi a Uberaba, Minas Gerais, pedir autorização de Chico Xavier, principal discípulo de Allan Kardec no Brasil, para escrever sua biografia. Diretor e roteirista da Rede Globo, participou da criação dos programas Profissão Repórter com Caco Barcelos e Na Moral com Pedro Bial. Marcel nasceu em 2 de abril, curiosamente, dia do nascimento de Chico Xavier e do enterro de Allan Kardec. Muito bem, então a indicação de hoje é Allan Kardec, a biografia do Marcel Souto Maior. Esse livro, vamos puxar a cordinha para a gente começar o nosso papo de hoje aí na sequência. Esse livro, ele fala muito, ele traz a ideia justamente da cientificidade do espiritismo, né? Ele traz o Allan Kardec como cientista, o buscador, o pesquisador, como queira, né? Umas pessoas preferem outras pessoas preferem pesquisador, que seja, né, de acordo com o que ficar melhor para o entendimento. Mas o Marcel, ele traz essa visão do Kardec a partir de pesquisas consistentes, né, e a cientificidade do espiritismo, e como o Kardec buscou justamente esse diferencial do espiritismo em relação à religião, a religiões, né, que é o caráter científico, experimental, comprobatório científico. Então, o livro, ele traz justamente toda essa concepção, né, de visão do Kardec sobre o espiritismo, que quando foi buscar as explicações, não é, para os fenômenos que estavam ocorrendo, o Kardec nada pensou que ele ia encontrar espíritos. Então eclodiu lá em Paris, né, o fenômeno das mesas girantes, aparições, materializações, levitações. As pessoas se reuniam em teatros, em bistrôs, em volta das mesas, para que as mesas batessem, levitassem, e também em outros fenômenos, e o que deu abertura também a muitas fraudes, né? Então o Kardec se propôs a pesquisar, né? A explicar. Eu já disse aqui de outras vezes, com o que vi uma passagem bem interessante do próprio Kardec, que ele diz o seguinte: quem sabe na explicação dos fenômenos das mesas que giram
está uma parte da explicação do movimento do universo. Então ele trouxe essa carga científica para o olhar sobre os fenômenos extrafísicos, ditos extrafísicos, que estavam ocorrendo na época, e se deparou com a presença dos espíritos. É bem interessante. E na sua evolução, né, na evolução da pesquisa, na evolução do desenvolvimento do espiritismo, aí o Kardec chega, ele vai agregando, né, participantes dessas pesquisas, onde nós temos nomes conhecidíssimos, até do nosso ensino médio, como Faraday, por exemplo, o Michael Faraday, né, o Michel Faraday, né, que tem lá na física a lei de Faraday. Então, um cientista, um físico inglês, que faz experimentos com as mesas girantes, né? Como é que se dava, gente? Para quem não sabe disso, né? Então, na época, começou a surgir o fenômeno de mesas que batiam, davam pancadas, levitavam, se atiravam nas paredes, né? A presença de pessoas em volta delas. Então, quando o Kardec foi até uma senhora, agora me foge o nome dela, mas tem no livro, a casa de uma senhora muito respeitada, que ela deu valor a esse fenômeno e estava ali estudando, tentando entender alguma coisa, eles compuseram uma formação, né, em volta da mesa. Ou seja, sentava-se na mesa, colocava-se a mão sobre ela e encostava-se os dedos, né? Os dedos mindinhos, assim, encostavam uns nos outros. E, tempo depois, relato do próprio Kardec no livro, já quando ele estava quase desistindo e indo para casa, porque ele estava pensando nas provas que ele tinha que corrigir e tarefas que ele precisava elaborar de seus alunos, quase no final da reunião já, aí a mesa começa a vibrar, né? Isso foi a primeira experiência dele com esse fenômeno. Então, ali chama a atenção dele e ele vai desenvolvendo. Quando o Faraday, por exemplo, ele chega a fazer pesquisas junto com o Kardec a respeito disso, ele faz, por exemplo, uma experiência que ele põe talco, que é um tipo de isolante, digamos que, né, de líquidos, né, que vai secar, deixar as mãos mais secas, e põe um isolamento de mica, né, um isolante que entre as mãos e a mesa, as mãos das pessoas e a mesa. E de repente nada acontece. Quando ele tira esse isolante, aí a mesa se manifesta, não. Há uma manifestação através desse fenômeno. A mesa é inerte, né? Não tem vida, mas há uma consciência. Mas há uma manifestação através desse fenômeno lá conhecido como as mesas girantes. Então, o Faraday segue com as suas pesquisas. Mais adiante, ele faz uma experiência, né? Quem já ouviu falar na gaiola de Faraday. É importantíssimo para o desenvolvimento da humanidade esse experimento, que é a prova de que elétrons, a corrente elétrica, ela só passa por fora de uma estrutura, né? O que nos permite ficar dentro de um avião, por exemplo, né? A corrente elétrica por fora, mas não por dentro da estrutura oca. E a gaiola de Faraday, ela prova isso. Se você botar no Google gaiola de Faraday, você vai ver. Dentro da gaiola, dentro do conteúdo, dentro do continente, né, não circulam elétrons. E ele bota, o Faraday, 2 médiums, né, telepáticos para um experimento em gaiolas diferentes. E eles conseguem entrar em comunicação um com o outro e com espíritos, né? Um escreve objetos que o outro está pegando sem ver, sem estar ouvindo, em ambientes diferentes. E aí ele prova, o Faraday prova, que
mediunidade, a possibilidade, o que é a mediunidade? Né? Está no meio entre os dois mundos. O mundo dos espíritos e o mundo físico, o nosso plano, o plano que a gente reconhece como sentidos nesse momento. Então, o Faraday prova que a mediunidade não transcorre através de cargas eletromagnéticas. Ela é um outro tipo de energia. Ela advém de um outro tipo de movimento, que não o eletromagnético. Às vezes a gente ouve dentro do espiritismo, da prática espírita, é comum a gente ouvir, não é? Descarregar energia, cargas elétricas ou cargas magnéticas, ou os dois eletromagnéticas, tá? Que aí já são termos utilizados para a prática da mediunidade. Mas experimentando isso cientificamente, né, a mediunidade, nós sabemos que não se tratam de cargas elétricas, de trânsito de elétrons da forma que a gente conhece. Então, para o nosso entendimento maior, para um entendimento melhor, eu ouvi uma vez de um filósofo, de um professor de filosofia da atualidade, esses bem famosos que a gente vê no Instagram, no YouTube. Eu não vou citar nomes que não convém. Ele meio que negar um tanto debochada a fala de quando se fala de energia, né? Tipo, puxando para uma questão esotérica, né? Aquele professor naquele momento, no discurso dele, disse: mas o que é energia? Isso não existe. O que existe é a vontade do indivíduo, enfim, e seguiu lá com o discurso dele. Naquele momento, eu parei, escutei um pouco, mas e nada ali, já de cara, e nada ficou claro que em nenhum ponto ele entendia sobre energia. Tá? Ele apenas negou. Então, para defender o ponto de vista dele. Então, negar algo que a gente desconhece, tá? Que a gente não aprofunda o conhecimento, a busca, tá? De nada vale. Então, é você ir para um polo oposto e dizer que o que está no caminho até o outro lado não existe. O que existe é o seu ponto de visão. É o que você consegue tocar. É aquilo que está ao seu alcance. E isso não nos faz crescer. Tá? Isso não nos faz crescer. Diz a física quântica que, com o seu desenvolvimento, que a mesma energia que acende a luz, que liga o ar-condicionado, que carrega o celular, é a mesma energia que compõe o espírito. Por exemplo, o que permite a comunicação com ele. Mas você disse no começo que não era energia elétrica, o Faraday prova. É a mesma energia se apresentando de forma diferente. Se apresentando com cargas diferentes. Então, quando a gente fala de energia, né, dentro do espiritismo, quando estamos falando, tecnicamente, nós não estamos falando de energia eletromagnética. Quando citamos a mediunidade, a possibilidade de se comunicar com o mundo dos espíritos. E toda essa cientificidade é o trabalho do Kardec. Toda essa tecnologia é o trabalho do Kardec para codificar o espiritismo.
que é esse codificar? É trazer para nós de forma inteligível, de forma didática, de forma com a possibilidade de se estudar e aprender a fundo, tá? O que ele trouxe para nós, o que os espíritos trouxeram para nós, né? Através do Kardec, e entender que somos seres transcendentes à matéria. Então vão lá e leiam. Né? Mas aí eu quero estudar em sequência, né? Eu quero uma sequência de leitura, eu quero uma sequência de... seguir essa sequência lógica que você falou. Então vai lá na Codificação Espírita. O primeiro livro, a obra, a pedra fundamental, o Livro dos Espíritos. Eu falei em mediunidade. O Livro dos Espíritos, da questão primeira a 174, ele dá origem a um outro livro, que é o dos médiuns, tá? Que fala só sobre mediunidade. Temática extremamente vigente na atualidade. Então, ali, né, nessas obras e nas outras, você tem pergunta e resposta, tá? Para vários dos argumentos. Claro que é uma ciência evolutiva, né? De 1857 para cá, vem evoluindo. Mas a obra fundamental e respostas para vários questionamentos você vai encontrar lá nas obras do Kardec. Começando por esses dois livros. E na dúvida nos procura. Na dúvida procura outras fontes. Né? E o trabalho do Espiritismo é muito, muito amplo. Por exemplo, do Chico Xavier. Né? O trabalho científico do Espiritismo. Por exemplo, do Chico Xavier. Eu estava aqui com outro livrinho. Eu vi que chegou uma pergunta aqui, não foi, Paty? Eu paro já para a pergunta, tá? Eu estava aqui com um livrinho do Chico Xavier, que é do André Luiz, né? E psicografado pelo Chico Xavier, que é o Evolução em Dois Mundos. Né? Isso aqui é um compêndio do que é a saúde humana. Esse livro e os outros tantos, 16 livros da obra do André Luiz. Então, num sentido mais sutil, energético, tá? Transcendente, né? O que é o ser humano, o que é essa consciência que ora habita o corpo, né? Que o Kardec chama de alma, né? O espírito dotado de um corpo físico, que no seu estágio de evolução está transitando na matéria nesse momento. Então, qual a visão que os espíritos têm disso, né? E quais são as nuances mais sutis, né, observadas por eles e que a gente pode alcançar e interferir sobre. Tá? É bem interessante o espiritismo enquanto ciência, quando observado dessa forma. Né? Nós interferimos diretamente nessa questão. De que maneira? Por exemplo, nós produzimos uma substância semimaterial, né? Eu vou explicar o porquê semimaterial, que nós chamamos de ectoplasma. É produzida por todas as nossas células. Mas se a gente pega o sistema hepático e gastrointestinal, obviamente é uma parte do corpo mais quente, né, que está ali trabalhando a nossa digestão com um metabolismo mais acelerado, por isso que é mais quente. A gente tem uma produção maior nessas células dessa substância semimaterial que a gente chama de ectoplasma. O ectoplasma é o que permite a mediunidade acontecer. Por isso que ele é semimaterial. Ele é uma parte dele
transita num campo energético, espiritual, vamos chamar assim, e outra no campo material. Então ele faz esse portal, essa possibilidade de comunicar os dois mundos. Por isso que a gente precisa de um ser vivente, dotado de corpo físico, para que a mediunidade aconteça. Porque ele vai estar produzindo ectoplasma, tá? Isso acontece a nível celular, de uma organela dentro da célula chamada mitocôndria, que ela vai quebrar a molécula de oxigênio. Tá? O oxigênio não é O2. Se eu estiver falando grego, vocês digam aí que eu tento explicar de uma outra forma. Oxigênio, qual é a formulação dele? São duas moléculas, né? O O2. Na mitocôndria, ele recebe essa organela dentro da célula. Quando a gente respira, que o sangue vai lá, pega o oxigênio no pulmão, leva para o coração, manda para o restante do corpo, todas as células recebem sangue. Então, quando entra na célula, o oxigênio vai para a mitocôndria. Ele recebe um choque elétrico. Tá? Ela é extremamente carregada eletricamente. Então, ele recebe um choque elétrico. Quando ele recebe, que ele dá chama ciclo de Krebs. Vocês não lembram não? Biologia, né? Olha aí. Quando ele passa nessa cascata, né, nessa escadinha que vai recebendo carga energética, ele quebra. Acontece uma reação nuclear. Vê só, o átomo de oxigênio se parte. No O2, uma parte dele gera a nossa energia para a nossa usina, né, do dia a dia muscular, nossos órgãos trabalharem, os nossos sentidos funcionarem, que a gente chama de ATP. Aí eu não vou me prolongar não, senão fica muito chato. A gente chama de ATP, a energia que a gente aproveita do oxigênio. A outra parte do O2, uma forma ATP, a outra forma ectoplasma. Isso é comprovado. Tá? Então, a outra forma é ectoplasma. E a gente vai exudar esse ectoplasma. Vamos fazer uma analogia assim. Ele sai feito uma fumaça de nós. Ele sai por tudo que é poro da gente. Tá? Algumas pessoas produzem mais ectoplasma que outras. E algumas pessoas que produzem um tanto mais de ectoplasma fazem isso com um conteúdo mental. Lembra que eu disse que a gente pode interferir sobre essa condição da mediunidade, do trânsito da comunicação dos espíritos. Um conteúdo mental, sentimental ou emocional, até mesmo físico, depende muito do que a gente come, do que a gente pratica de ação, pode impregnar esse ectoplasma com uma carga tal que permite a comunicação do espírito, de espíritos, de outras consciências, habitando outro plano, através dele, dessa pessoa que está exudando essa carga. Isso pode ser de forma ordenada ou não. Mas peraí, que é isso? De forma ordenada ou não? Quando você está se alimentando de informação, boa informação, você está trabalhando o seu campo mental. Tudo vai ficando nele. Aí você trabalha um componente, que é um pouco complicado falar nisso hoje, mas moral. Vai lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a maior consciência que já pisou na face da Terra? Um carinha chamado Jesus Cristo. E ele disse assim: eu vou ensinar a vocês o caminho do reino dos céus. Ele é através de mim. Se não for através de mim, ninguém chega. E vou fazer isso com cada passo, cada respiração que eu der sobre a face da terra.
Vai ter uns carinhas anotando isso, depois propagando. E a história vai continuar. Sigam-me e vocês vão entender. Isso a gente chama de evangelho. Então, o evangelho segundo o Espiritismo não é outro evangelho, é o mesmo evangelho de Jesus, na visão dos espíritos, com interpretações mais detalhadas a respeito, justamente por tudo que eu estou falando. Então, a partir do momento que você alimenta um conteúdo mental moral, você pode impregnar esse ectoplasma não só o conteúdo intelectual. Esse aqui é o intelectual, tá? Esse é o intelectual. O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, e as nossas ações, moral, tá? Pensamentos e ações. O conteúdo moral. Você vai impregnar esse ectoplasma com uma carga tal que ele pode ser orientado para um trabalho de caridade, que é ajudar a outras pessoas. Estejam elas no campo físico, no corpo físico ou não, ou já desencarnadas. Aí vem o Chico Xavier e no modelo que ele aí molda os centros espíritas, né, para esse trabalho de caridade, ele orienta as pessoas nesse sentido. Então, gente, mediunidade é um desenvolvimento. É por isso que a gente chega numa casa assim e diz, ó, aqui tem o desenvolvimento mediúnico. Tem muito médium aí hoje da Quinta de Luz. Então, que nos acompanham, são pessoas que estão lá, rochedo com a gente, há 19 anos, né, Maria de Jesus? Eu acho que é 18 ou 19 anos. Então, a gente vai para um desenvolvimento mediúnico, que é o quê? Uma orientação de toda essa possibilidade de comunicação com o mundo dos espíritos, que você vai alimentar o seu campo mental e vai receber lições e vai buscar aprimorar-se moralmente, tá? Para que cada vez mais você possa dar vazão a uma comunicação de espíritos que tragam conteúdos mais harmônicos, digamos assim, para a humanidade, onde se alcance, né? Claro, a partir do trabalho de um centro. E isso se dá com o tempo, não é de uma hora para outra, não é buscando o fenômeno tão somente, perdão, beber um pouco d'água aqui, é buscando o fenômeno tão somente. O fenômeno é algo que apraz aos nossos sentidos. É algo que nos estimula, tá? É algo que nos faz vibrar. Ele vale a pena? Vale. Mas o fenômeno pelo fenômeno era o que acontecia, por exemplo, que vocês vão ver lá na biografia do Kardec, né? Que muitas fraudes ocorriam, porque as pessoas estavam atrás do fenômeno, né? E hoje nós vemos também muito isso. Sempre existiu essa corrida pelo, me permita a palavra, o tesão que o fenômeno dá. Porque ele estimula os sentidos. Tá? Então ele faz parte do aspecto mediúnico, faz, mas ele é uma parte bem pequena. A busca intelectual, mental, moral, tá? Às vezes com uma ou outra pessoa é mais por um lado ou mais para outro, né? O caminho do meio é que é o ideal, mas acontecem sim um peso maior de um lado ou do outro é que vai, e o tempo e a prática, a perseverança, a insistência, tá? Olha o que eu falei, tem gente com a gente né? Eu tô há 16 anos na casa, a casa tem 19, tem gente aí esse tempo todo, né? Desde a fundação da organização, que não os fundadores, tá? Então, essa é a parte do desenvolvimento
né? Quando não há esse desenvolvimento, mas há uma produção de ectoplasma que abre um campo para o indivíduo comunicar o mundo dos espíritos e não tem esse direcionamento, aí é que vem a desarmonia. Adoecimentos que podem surgir a partir de carga desse acúmulo de ectoplasma, doenças mentais, doenças psicológicas, né, perturbações, até, né, chegar ao nível das obsessões, de espíritos comunicarem de forma desordenada, de maneira desordenada. Tá? Aí é quando a gente vê, e tem acontecido muito e vai acontecer cada vez mais, tá? Aí as pessoas bem agitadas, porque de repente estão percebendo algo que sabem que não é desse mundo, vamos dizer assim, do nosso mundo da matéria, mas não sabem o que fazer. Tá? Só com licença, deixa eu beber um pouco d'água. Eu estava aqui atendendo hoje à tarde. Eu sou terapeuta, né? Então eu fiquei cheirando um óleozinho essencial calmante, um blendzinho calmante que uma amiga nos deu. Mas, rapaz, tive uma depressão do sistema nervoso, assim, não a nível psicológico, mas baixou, assim, as funções, né, o metabolismo, que fiquei enjoadíssimo. Aí tô aqui cheirando agora o limão siciliano. Nossa, mãe, isso tem um cheiro maravilhoso. É um óleo comestível, né? Você pode engolir, não tem problema nenhum. Já tomei umas gotinhas dele aqui, já passou o enjoo. Mas vamos para algumas perguntas que surgiram aqui. Pati, eu vou abrir aqui. Estou de lado para vocês porque eu estou olhando as perguntas aqui no computador, tá? Ok. Tem uma de Marise Bezerra. Por que fenômenos pararam de acontecer? Então, Marise, o que eu falei lá, né, das mesas girantes e tudo, foi uma questão bem interessante. Então, lá nos anos lá de 1800, os fenômenos eclodiram. Eles começaram nos Estados Unidos. Você põe assim na internet, Irmãs Fox, o fenômeno das Irmãs Fox. Elas foram morar numa casa onde ali aconteceu um crime e a pessoa, um homem, ele foi sepultado na própria casa, foi ocultado, né, o cadáver dele ali na própria casa. E ele passou a se comunicar com essas irmãs através de pancadas na parede de madeira. E elas começaram a brincar com isso. Vê só. Elas começaram a brincar com isso. Sim, era uma pancada, não, era duas. E começaram a perguntar para eles, para as pancadas, né? Algumas coisas. E foi respondendo. Né? Foi respondendo. Tem a história delas aí. E as pancadas foram respondendo. Elas foram criando palavras. Então, o alfabeto, a letra A, uma pancada, a letra B, duas. E aí foi, inclusive, o método que o Kardec utilizou no início. Esses fenômenos não foram muito valorizados lá nos Estados Unidos, mas cresceram abundantemente na Europa. Explodiram, assim. Foi uma coisa absurda, ao ponto de se tornar moda, né? As pessoas se reuniam em traje de gala, nos cafés, nos bistrôs, nos teatros, para ver as mesas que falavam, que giravam. Né? Isso virou moda, era tipo pirâmide, né? Lembra da época da pirâmide aqui? Pronto. Pra gente. Então, lá virou moda. E chamou muito a atenção. Seguinte a isso, vieram as aparições. Né? Tem um outro cientista chamado William Crookes, que foi Nobel de Física, William Crookes. E ele recebe na Inglaterra a visita de um espírito materializado chamado Kate King, que permite ir com ele
se permitir com ele, no médico, no amigo dele que é médico, e este médico confirmar que ali era uma mulher, mas era um espírito que se materializava, né? E é examinado por um médico levada, né, a Kate King pelo William Crookes, atravessa uma praça, vê só. Tá do lado de uma praça, atravessa durante o dia, não precisa ser à noite não. Atravessa a praça de braço dado com o William Crookes, tá? E vai lá no consultório do médico fazer um exame. Tem isso no livrinho, foto disso, foto da Kate King, do William Crookes e do médico. Num livrinho chamado Fatos Espíritas. Tá? Então o espiritismo ele é ciência pura. É a ciência que quebra o dogmatismo religioso. Tá? Que a gente não precisa ficar imaginando salvação ou condenação. Não existe isso. Existe o movimento pedagógico perante o universo. Tá? A gente vem e passa pelo que se precisa, não pelo que se quer. Não é como se quer, é como se precisa. E aí a gente vai crescendo com isso a partir do momento que a gente gera consciência. Não precisa ser intelectualizado, não. De jeito nenhum. Com quantas pessoas a gente vai assim no sertão e encontra com verdadeiros sábios, tá? Que mal sabem escrever o nome. Então, é esse movimento que nos liberta, é o espiritismo. Agora, hoje a gente vê uma busca extremamente motivada atrás do fenômeno, novamente, não é, Marise? Isso quer dizer que não vai acontecer de novo diversos fenômenos? Pode ter algo aí. Pode ter algo para chegar, bem fenomênico. Que nunca parou de acontecer não, tá, Marise? Mas a gente, a partir da obra do Kardec, obteve, né, passou a ter acesso a um conteúdo teórico imenso, extremamente rico. Então entra naquilo que eu falei, alimentar o campo mental, não é? Entender o que aquilo impacta no teu modo de pensar, na tua moral, e como você pode crescer com isso. Só o Chico Xavier tem 500 livros publicados, quase isso. É o autor brasileiro que em número mais publicou, mais escreveu livro, é o Chico Xavier. Vê só, tudo sobre espiritismo. Divaldo Franco não se fala. Aí os diversos que a gente encontra, a literatura é muito vasta. Tá? Então, acredito eu, Marise, que tenha esse movimento. Nós precisamos, primeiramente, estudar. Quando o fenômeno e a dúvida surgem, né, associados, as casas espíritas orientadas fazem com que você ponha em prática, tá, aquilo, a tua busca. Né? E qual a melhor forma de pôr em prática essa busca? Com o exercício da caridade. Chegar lá e colocar a tua dúvida a serviço do outro enquanto trabalho. A resposta surge ou não surge ao longo do caminho. Agora, com essa leva, né, de crianças e adolescentes hiperansiosos, hiperestimulados e hipermedicalizados, certamente, né, ao longo da trajetória, a gente vai ter outra eclosão fenomênica. E certamente quem está botando sou eu, tá? Então, possivelmente, vamos falar assim, a gente tem aí uma outra eclosão fenomênica. Existe um aspecto da mediunidade chamado de efeito físico, que é justamente das mesas girantes. Esse ectoplasma, ele é utilizado por espíritos, por consciências em espírito, para influenciar na matéria. E aí eles conseguiam flutuar a mesa, conseguem fazer barulho, conseguem
mover coisas, consegue ligar aparelho, consegue interagir e consegue interferir, aliás, no plano da matéria. Tá? Aí é o espírito que faz isso? Pode ser, tá? Porque a gente está falando de mediunidade, não está falando de magnetismo. Está falando de mediunidade. Magnetismo é de pessoa para pessoa, é de encarnado para encarnado. Mas mediunidade. A carga ectoplasmática, né, produzida por aquele médium é tamanha, não em quantidade, mas em qualidade, tal que permite que um espírito que mobilize essa carga possa influenciar no meio físico, no ecossistema. Isso é muito comum, tá? Muito comum. Aí quando a gente vê prato quebrar, copo, como eu falei, várias manifestações físicas. Tem uma outra perguntinha aqui. Mandem pergunta, tá? Pra gente conversar. Tá quase no fim, mas vale. Ferreira Arte. Os espíritos de Mao Tse-tung, Joseph Stalin e Adolf Hitler ficaram no inferno em estado de coma por muitos milênios e só reencarnarão em planetas primitivos, não mais na Terra? Pergunta massa, né? A gente sempre se faz essas perguntas a esses rótulos do mal, né? Sobre eles. Assim, que tinha um staff, né? Que tinha um staff muito mais perverso ainda, né? Ele era figura pública. Eles. Vejam só. Para você, Ferreira, lê um autor chamado Robson Pinheiro, que ele tem um livro chamado, uma trilogia. O primeiro livro é o Legião, o segundo, Os Senhores da Escuridão, e o terceiro, A Marca da Besta. Lê essa trilogia, é uma coisa bem escrita tipo romance, é uma leitura boa, não é algo que aprofunde, como eu falei, assim, o Chico Xavier, as obras do Kardec, mas ele traz um relato super interessante. Eu não vou te dar spoiler não, que é para você estudar, tá certo? Vai lá no Robson Pinheiro e vê isso aí. Sobre alguns espíritos, principalmente essa figura tão conhecida, né? Tão que retrata algo, uma parte da nossa história muito difícil, que é o Adolf Hitler. Eles não permitem informação, eles não permitem. Agora, de maneira geral, o que é que acontece? Nós estamos num momento em que a Terra ela está passando por uma transição. Energeticamente está passando por uma transição. Se a gente vai para os jargões espíritas, aí a gente tem que dizer assim, que ela sai de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Seria esse caminho de transição, tá? Onde o processo evolutivo, principalmente dado com essa pandemia, faz com que espíritos que não atingiram um grau evolutivo no sentido de caminhada comum, em comum da humanidade, tá? Eles não mais possam reencarnar na Terra e vão para mundos primitivos. Isso tem acontecido aos montes, tá? Aos montes. Tem várias chances de reencarnação, não se adiantam, né? Promovem o mal e acabam perdendo o direito de reencarnar aqui na Terra. Muitos perderam esse direito de reencarnar mesmo permanecendo na Terra. Esses agora, a partir de um tempo, desde a década de 70, tem sido permitido com que eles reencarnem. Tá? Por isso que a gente vê tanto mal sobre a face da Terra. Vê uma bagunça tão grande. Porque foi permitido, para dar uma chance a eles. Eles habitavam um mundo extrafísico, mas não conseguiam reencarnar, ou evitavam isso.
Pode, tá? Tem espíritos que manipulam a reencarnação. Então, eles evitavam isso. Só que eles foram obrigados a reencarnar como uma chance, um ultimato. Alguns em condições muito ruins, outros não. Perfeitamente normais e, bem, aí a gente tá nesse orbe tão confuso, né? Nessa confusão que a gente vive atualmente, em vários sentidos. E então, alguns desses também não vai ser mais permitido o reencarne. Eles reencarnam em planetas primitivos, mais primitivos, como se fosse uma Terra igual ao nosso planeta, em uma idade bem primitiva, tá? Em um momento bem primitivo, para assim trilharem o caminho de reencarnação. E eles não encarnam com o intelecto que tinham, tá? Porque tem uns extremamente inteligentes, seres aí há milênios aqui e evoluindo de forma inteligente. Perdem esse conteúdo e reencarnam com a matéria que esse planeta oferece, de forma muito primitiva. E isso tem, né? Na literatura. Quanto a inferno, Ferreira, inferno não existe, tá? A ideia de um ambiente de sofrimento que, né, tenha lá um regente que é o príncipe das trevas não existe, tá? Isso é uma criação religiosa a partir da mitologia, da visão de médiuns como Dante Alighieri, né? Então, que criou lá a visão do inferno e a estratificação dele, né? Da visão de médiuns da forma que eles compreendiam na época. Então, com um componente religioso muito forte e limitador para nós, né? Mas esse inferno ele não existe. Ele existe o que o indivíduo mesmo cria para ele. O mundo espiritual, o mundo psíquico. E essa matéria e quem nós somos psiquicamente cria até o nosso ecossistema, tá? Então a densidade que acumulamos pode criar o nosso ecossistema. Aí a gente conversa sobre isso na próxima. Me lembra que a gente, quando começar lá, Alex, você disse conversar sobre tal e tal coisa na próxima live que a gente fala a respeito disso, tá? Por causa do nosso tempo. Maria Lua Pintor. Como saber o momento ideal para desenvolver mais a mediunidade? É o seu momento. É a hora que você quiser. Não tem momento ideal. Me permita esclarecer mais, né? Se consigo a tua pergunta, Maria Lua. Sei que criança, de jeito nenhum. Isso não sou eu que falei. Foi o Dr. Augusto, o médico que rege a casa, a Quinta de Luz, enquanto espírito médico. Vem através de Alexandra. Criança de forma nenhuma. Isso desestabiliza completamente a criança. Adolescente, muito jovem, não. Né? Vamos pegar assim, 18, 20 anos, pode-se começar um processo de estudo. Tá? É porque hoje a gente tem adolescente com 45 anos, né? Mas não esses. Vamos até os 20. Aí ele começa um processo de estudo, de ajudar no centro, de doação das cargas ectoplásmicas, tá? De participar das reuniões. Mas a mediunidade, no que tange a possibilidade de comunicar um espírito, ela precisa de mais maturidade. Tá? Isso pode acontecer. Pode acontecer tudo, né? Mas pode acontecer antes dessa fase? Pode. Já vi criança de 4 anos começar alguma coisa desse nível. Tá? Mas o tratamento para ela é acalmar esses canais, ela parar de fazer isso. E aí tem explicações fisiológicas para isso, tá? Que são as cargas hormonais e tudo. Porque quando a comunicação de um espírito, a aproximação dele de um espírito, que a gente diz de luz, né?
é difícil. A aproximação dele desestrutura a vida de uma pessoa, se não tiver bem ordenada. Assim, porque imagine alguém que transcende qualquer consciência humana, impregnando a tua mente para que você fale, para falar através de você. É bem difícil, não é uma tarefa fácil, tá? Por isso que deve ser um trabalho de caridade, com muita perseverança. Então, Maria, qualquer idade, né? Por exemplo, lá na quinta tem o tratamento às crianças. Ali a gente pode ter uma criança que seja médium, e ela está num processo de ajuste, que um dia na vida ela vai desenvolver, certo? Mas aí, digamos que numa fase onde você já tem uma vida mais calma, né? Pegar um adolescente, faculdade, não é? Estágio, a correria do dia a dia, né? Ainda dependendo dos pais, e querer que ele 3 noites por semana esteja no centro espírita, ele não vai. Mas, quanto a você, depende só da sua vontade. Tem mais alguma pergunta, Paty? Nós estamos chegando no nosso horário. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Como faz para desenvolver a mediunidade? Estuda o espiritismo, tá? E busca um centro espírita, uma casa orientada. Se for para o direcionamento, tem que ter um para quê, tá? Do trabalho, eles entenderem que as tuas características e a tua disciplina oferece a possibilidade da mediunidade ostensiva, que é você ouvir, você ver, que são os recursos, né? Claro, evidente, claro e audiente, ou eles falarem através de você, ou escreverem, ou pintarem, ou curarem, né? Tem a mediunidade lá de cura, eles vão orientar para isso, certo? Agora você no centro sempre vai estar com esse vetor de desenvolvimento. E orientado, tá, gente? Porque as mesmas fraudes que aconteciam lá na época do Kardec, de certa forma, acontecem hoje, né? De uma maneira diferente, mas é fraude do mesmo jeito. Tem. O mundo tem tudo que vocês imaginarem, né? Então, quando volta o atendimento da Quinta de Luz? Se Deus quiser, o ano que vem, tá? Se Deus quiser, o ano que vem. Só depende do controle da pandemia, que já temos números bem felizes, né, para o que a gente vem vivendo há quase 2 anos, certo? Mas não terminou, as pessoas precisam se vacinar, no mundo aí retornou em alguns países, né? Então as pessoas precisam se vacinar, as pessoas precisam se conter um pouco mais. Vem aí final de ano, aí é uma discussão danada se tem ou não tem carnaval. Se tiver carnaval, aí a gente pode voltar para a estaca zero. O vírus, uma cepa desse vírus driblar a vacinação e a gente voltar para a estaca zero, começar tudo de novo, com infecções, mortes, enfim. Mas se Deus quiser, a gente vai ter mais consciência e não vai passar por isso não. Tá? E aí, ano que vem, a gente reabre nossa casa com grandes novidades. Aí é coisa com Maria de Jesus. Eu não vou entrar nem nesse assunto, senão ela vai me matar. Maria de Jesus é a mulher que tem a chave da Quinta de Luz na mão, viu? Vocês corram atrás dela pra gente reabrir a casa. Vamos lá. Mais alguma pergunta, gente? Chegamos às 21 horas. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar que eu fico aqui na torcida para que o tempo dê para responder. Se não, se lembrar depois, estamos abertos aos comentários, aos questionamentos, às sugestões. Tá? Estudem. Façam as vigílias. A oração é o aparato magnético mais potente que temos. É divino o suporte que eles nos dão durante a oração. Cuidem-se, meditem, façam suas terapias, bebam água e em breve nos encontraremos novamente. Espero ver todos bem.
Beijo grande, gente. Muito obrigado pelos elogios. Não os mereço, mas acolho. E a gente se vê na próxima. Fiquem com Deus. Até mais.